Paz, povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Aldênis, e eu queria levar uma palavra ao irmão, à irmã, em 2 Crônica, capítulo 20, onde fala sobre Josafá, a história do rei Josafá, um período, um momento em que o rei Josafá viveu, ele passou, ele enfrentou um momento difícil. Talvez você venha passando também este momento de dificuldade, momento difícil, na sua casa, na sua família, com o filho, com o esposo, Você vem passando um momento de saúde difícil. Todo lado que você olha, você não, o médico não vê solução, o homem não vê solução. Todo lado ao qual olhar. Então, eu quero ler para você, juntamente com você, em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1, onde fala sobre Josafá, um momento de grande angústia que Josafá viveu. Talvez você esteja passando também esse momento difícil, esse momento de angústia. Eu quero ler para você aqui, no versículo 1, diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá, olha o que o Josafá teve. Quando Josafá ouviu aquilo, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e se apregou um jejum em toda a Judá. Josafá, quando ele ouviu aquela notícia que 2 exércitos, 2 reinos tinham feito uma aliança para vir contra ele, para destruir a Judá, para destruir aquele povo, aquela nação, ele teve medo. Ele teve medo no coração. Ele teve medo, ele teve angústia, Ele olhava de um lado e do outro e não via como resolver a situação. Então ele se pôs a clamar ao Senhor. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Você que vem passando uma luta, uma dificuldade, talvez grande multidão de problemas tenha rodeado você. Talvez grande multidão, ou seja, muitos problemas. Talvez você resolve um aqui e outro aparece ali. Talvez você resolve o outro aqui e aparece mais e mais ali. Talvez você consiga resolver na vida espiritual e se levanta na saúde. Talvez você consiga resolver do lado familiar e a área financeira vai de mal a pior. Ou você consegue resolver na vida, na saúde, na área familiar, na área familiar essas áreas e a vida espiritual, multidões de problemas têm aparecido. Então Josafá, ele teve medo diante daquela situação. Talvez você tenha olhado para o problema e tenha tido medo, tenha tido angústia. Às vezes é natural do ser humano, quando vê o problema, quando vê a situação, ele ter medo e recuar, parar, às vezes desistir por causa do problema, por causa da situação. Não, o problema é grandioso. O problema não dá para me resolver, o problema não tem como eu resolver o problema. Às vezes, muitas das vezes a pessoa ela olha para o problema e teme a situação. Ela tem medo da situação. Ela tem medo. Josafá, ele teve medo. Eu quero também lembrar que outro também que servia a Deus. A pessoa diz: não, só tem medo daquele que não serve a Deus. Ele ia servir a Deus, ele teve medo diante de uma grande luta. O ser humano é falho. Não quero colocar méritos diante das falhas, não quero colocar. Mas em situação difícil, o ser humano às vezes ele teme a situação. Ele tem medo, Ele tem medo. Mas ele fez uma coisa, Josafá, ele tomou uma decisão que mudou totalmente aqueles problemas, mudou totalmente a situação a qual ele passava, mudou totalmente aquilo a qual ele estava vivendo, aquilo a qual ele ouviu. Talvez você tenha ouvido algo que tenha colocado medo. Talvez você viu algo negativo da parte do seu casamento, da parte do seu filho. Você viu uma má notícia sobre o seu filho, sobre sua filha, sobre o seu parente. Você ouviu algo também sobre você, sobre a sua saúde. E você, de imediato, teve medo no seu coração. Teve uma angústia no seu coração.
Mas Josafá, ele tomou uma decisão. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Olha, Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele colocou diante do Senhor aquele problema, aquela situação. Às vezes o ser humano, ele coloca o problema diante de Deus, aí ele diz assim, não, está demorando, Senhor. Está demorando ser resolvido. A situação está demorando. Ele pega de novo para ele a situação e quer resolver. Ele quer resolver o problema, ele quer resolver a situação. Quer resolver aquele momento a qual ele está passando, a qual ele está vivendo. Da primeira ele viu que não conseguia, ele com suas forças, ele colocou diante do Senhor. Deixe nas mãos do Senhor, apresente a Ele, entregue a Ele. Busque ao Senhor neste momento. Coloque diante do Senhor. Senhor, eu sei que eu não posso resolver. Eu sei que essa situação, aos olhos humanos, está difícil ao ser resolvida. Mas eu coloco diante do Senhor. Eu ponho diante do Senhor esta causa, este problema, esta decisão, este momento. Tanto na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha causa, uma causa na justiça que você esteja passando, ou um momento de humilhação a qual você esteja vivendo, Você tenha sido injustiçado, mas coloque diante do Senhor, apresente a Deus, apresente ao Senhor. Eu quero ler para você no versículo 12, onde Josafá diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Estão postos diante de ti. Ou seja, Josafá, ele não sabia o que fazer. Josafá não sabia a decisão a qual tomar. Josafá não sabia aquele momento, o que fazer naquele momento. Mas ele diz, os meus olhos, ou seja, o meu ser, a minha vida, o que eu estou passando, o meu coração está diante de ti, Senhor. E somente o Senhor pode resolver. Somente o Senhor pode mudar. Coloque esta causa, coloque esta situação, coloque este problema. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, ou os problemas a qual você tem enfrentado, mas põe diante do Senhor. E eu falo até você mesmo, levante até um jejum diante desta causa. Eu tenho certeza que Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai mudar a situação, o problema com você me passando. Você talvez não tenha sabido o que fazer. Você talvez não tenha um entendimento, não tenha como resolver esse problema. Ponha diante do Senhor. Coloque diante do Senhor neste momento. O rei Josafá era a maior autoridade. O rei é a maior autoridade naquele tempo. Se ele era a maior autoridade e não estava sabendo o que fazer, então seus outros, a qual recebia a ordem dele, também não sabiam. Talvez você é a autoridade maior da sua casa, da sua família. Você que comanda. Você é o cabeça. Você que lidera a sua família. Eu não vou dizer chefe, porque chefe às vezes manda. O líder, ele comanda. Você comanda a sua casa. E às vezes diante da situação você não tem sabido o que você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer diante dessa situação. Ponha diante do Senhor. E para terminar, eu quero ler para você no versículo 15, Pula lá para o versículo 15. E disse: Dai ouvido a todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, os que vos diz ao Senhor, diz o Senhor: não tema, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Quando você coloca o seu problema diante do Senhor, não se torna mais seu, não se torna mais problema da sua família, mas se torna algo que o Senhor ele toma nas mãos dele e faz a mudança, faz a transformação. Amém? Não temas, não tenha medo dessa situação, desse problema. Coloque diante do Senhor. E eu tenho certeza que o Deus eterno há de mudar, há de transformar a sua história, a sua vida, aquilo a qual você vem passando, vem enfrentando, seja qual for a área, o Deus eterno ele há de mudar, ele há de transformar no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe ao Senhor, a senhora,
né? Creia, não tenha medo da situação, confie no Senhor. Olhe aos céus, olhe à sua volta, não tem ninguém diante de você, não tem ninguém que esteja ali para te apoiar, não tem ninguém que te entenda. Olhe aos céus e veja que acima das nuvens, acima das estrelas, está um Deus poderoso, que é com você para mudar a sua história, que é com você, que é diante de você para mudar essa situação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém.